Você não entendeu errado. É exatamente isso que eu escrevi no título. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender quais são as lógicas por trás disso. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Se a gente olhar aqui para a pesquisa Apex Futura, publicada na data de ontem, você vai ver um dado importante. Lula tem desaprovação de 53,5%. Faltando pouco mais de 9 meses para as eleições deste ano, um presidente da República, nos seus 80 anos de idade, sem nenhuma realização de governo, sem nada para mostrar, tem uma desaprovação de 53,5%. Vocês acham que essa desaprovação, essa taxa, esse percentual vai cair? Não vai cair. O que vai cair é a sapiência do Lula. É um ser senil, cansado, que já não tem mais condição de administrar nada. Quem dirá o Brasil, um país continental. Mas olha só que engraçado. Quando a gente olha para a mesma pesquisa, a gente vê que no primeiro turno, na intenção de voto, você tem Lula com 48%, Flávio Bolsonaro com 28%, Tarcísio de Freitas com 11%. Mas veja o que um dos analistas da Atlas disse ontem em entrevista para a Veja. Vou colocar aqui no ponto para vocês entenderem melhor o que foi dito. Ouçam bem. E o clã Bolsonaro. O senhor acha que há espaço para dois candidatos de direita? Eu sei que tem um cenário, inclusive, que pesquisa isso. E como seria esse embate, né? Caso Tarcísio e Flávio estivessem juntos na disputa? Olha, Zé, esse cenário em que Tarcísio seja o candidato da direita com o Flávio, ele é pouco provável, ele é um cenário bastante... que não é um cenário base, né? Não é um cenário base. Eles nunca cogitaram um cenário com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O que demonstra claramente que eu estava certo. Foi uma pesquisa para provocar uma reação do eleitor de Bolsonaro, vendo quanto do eleitor de Bolsonaro migraria para Tarcísio de Freitas, mesmo com Flávio Bolsonaro sendo candidato. E o tiro saiu pela culatra. Então a gente volta para esse cenário aqui. Esse eleitor de 11% é o centro moderado, é um eleitor mais social-democrata, digamos assim, que agora que não tem mais Tarcísio, irá para Flávio Bolsonaro. E na medida em que nós avançamos no tempo, com nenhuma realização, com todos os cenários geopolíticos internacionais que favorecem a direita na América do Sul, lembrando que nós temos como presidente da Argentina Javier Milei, do Paraguai, do Chile, e temos isolado aí a Colômbia, a Guiana e o Brasil, agora com a Venezuela tomada pelos Estados Unidos e a Groenlândia também. Acho pouco provável que Lula conseguirá reagir a esse cenário. Pelo contrário, acredito que agora Lula vai caminhar com toda a dificuldade do mundo, haja visto que Lula, diferentemente de Bolsonaro, que teve a CIA no seu calcanhar, que teve o SED prejudicando algumas informações contra Bolsonaro, Lula terá dificuldade, muita dificuldade, mas visto pelo mundo estrangeiro, principalmente pelos Estados Unidos. Mas olha só, nós temos aqui a Copa do Mundo. E há uma grande camada, um percentual dos brasileiros que só vivem em função do futebol. É uma triste realidade, mas existe. Vocês acham mesmo que o Brasil, sinceramente, eu amo o Brasil, mas você acha que o Brasil vai ganhar alguma coisa na Copa do Mundo? Zero. E aí você fala, mas que alhos tem a ver com bugalhos? Muito. O brasileiro vai ver que o ano foi de perda. E se, olha, tomara que não seja de 7-1, viu? Porque se for de 7-1, já sabe o que vai acontecer. Então nós temos uma Copa do Mundo e um possível fracasso da seleção brasileira que não tem um time legal. Isso influencia a cabeça do eleitor. Você concorde ou não, influencia. Aí já temos aqui também, Romeu Zema. Romeu Zema reafirma a pré-candidatura e diz que pluralidade de nomes é positiva para a direita. Gente, Romeu Zema seria, muita gente não concorda com isso, mas seria um excelente vice para Flávio Bolsonaro. Por quê? Governador de Minas Gerais, num trecho, numa região que faz divisa com Bahia. Exatamente a região que
Bolsonaro perdeu nas eleições de 2022, por um percentual pequeno. Então, Zema, se hipoteticamente fosse pré-candidato a vice, junto com pré-candidatura da presidente da República de Flávio Bolsonaro, daria aqui um swing legal. E aí temos mais uma outra questão aqui muito delicada, a saúde de Bolsonaro. Bom, os médicos, por tudo aquilo que a gente ouve dos relatos dos médicos, dos filhos de Bolsonaro, a saúde de Bolsonaro está muito debilitada. Ele é um preso político. Ele está vivendo cativeiro, sim. E a saúde dele já se arrasta desde a época da facada de Adélio. Então, nós temos 9 meses. E, infelizmente, com toda a pressão, com tudo que está acontecendo, a gente ora para que a vida do presidente esteja em condição de ver seu filho subindo a rampa do Planalto. Mas se por um azar do destino algo acontecer, o eleitorado brasileiro vai se comover. E vai se tornar ali, vai ter um senso de justiça que vai aparecer nas urnas. E eles não estão preparados para isso. E aí nós temos isso. Essa desaprovação do Lula de 53,5%. Vocês acreditam que Lula vai inaugurar o que mais? Faltando pouco mais de 9 meses. Porque a picanha não veio, né? As 4, 5, 10, 20 refeições que ele prometeu também não vem. Tirar o povo da pobreza, não veio nada, veio muito gasto. Ele é parceiro de Maduro. Ele é parceiro do presidente, do ditador da Nicarágua. É aliado do Hamas. O convite do Trump foi exatamente uma ironia, dizendo só, sente aqui comigo para o Conselho de Paz. Ele não quis exatamente para expor Lula. Veja, Lula não tem nenhuma condição. A questão é, o que mais está impedindo o crescimento mais ainda acelerado de Flávio Bolsonaro se chama Tarcísio de Freitas. Que no dia seguinte, após o anúncio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, poderia ter feito um tweet dizendo: estou de acordo e apoio a pré-candidatura a presidente da República de Flávio Bolsonaro. Por que ele não fez isso? O tweet é dele? O Twitter é dele? O X é dele? Não é de ninguém, não é de conselheiro, não é da base do apoio, é dele. Ele faz o que ele quiser. E ele não fez. Então ele tinha, sim, intenções. Também achei estranho alguns comportamentos de pessoas próximas, parentes de Flávio Bolsonaro. E aqui eu não estou dizendo que era Carlos, que não era Eduardo. Vocês sabem quem. Eu acho que da mesma forma ficou claro que houve uma tentativa de sabotagem da candidatura de Flávio Bolsonaro. O tiro saiu pela culatra. Flávio Bolsonaro só tem a crescer. E agora com apoio externo também. Além do mais, Lula não tem a mesma blindagem das últimas eleições. O STF enfrenta a pior crise da sua vida. E isso dará uma folga para a direita que é tão perseguida nesse país. Porque ou o STF se protege de todas as denúncias que estão tendo na mídia, ou protege Lula. Eu acho que Lula não quer mais a proteção do STF. E o STF também não quer mais proteger Lula. E vocês entenderam o meu recado. Mas eu quero ouvir de vocês aqui no comentário. O que vocês acham disso? De onde você é? Quero conversar contigo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, me diga de onde você é. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, assim você me ajuda. E compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, que eu sei que você participa, porque se você está aqui, você é bastante antenado. E a gente se vê no próximo vídeo. Sugira aí também alguns temas, algo que vocês acham legal para eu estar comentando aqui com vocês. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar e abençoe e salve o nosso Brasil.